Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Em Brasília, 7 horas. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Rádio TV Justiça. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Eu sou o Sérgio Duarte e você acompanha agora o Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça é transmitida também simultaneamente para a rádio e para a TV Justiça. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Na primeira hora aqui do Revista Justiça, você sempre fica por dentro das principais notícias do Poder Judiciário brasileiro. E às 7h45 você confere a nossa primeira entrevista. O TRT da 18ª Região manteve a condenação ao pagamento de horas extras a uma analista de faturamento que trabalhava em home office durante a pandemia. A terceira turma concluiu que o uso de sistemas corporativos permitia o controle da jornada. Vamos conversar sobre esse assunto com a advogada especialista em Direito do Trabalho e Proteção de Dados, a doutora Fernanda Leonardo. Às 8 horas temos o quadro Ética e Justiça com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano. Entre os temas de hoje, vamos falar sobre maus tratos a animais, pacto do feminicídio e o fundo eleitoral. Às 8h15 tem o quadro Direito Imobiliário. Vamos falar sobre construtoras de imóveis de alto padrão que estão sendo acusadas de distorcer a chamada taxa de enxoval, criada originalmente para custear móveis e utensílios das áreas comuns para transferir aos compradores despesas de acabamento que deveriam integrar o próprio preço do imóvel. Essa prática ela pode mascarar o valor real dos apartamentos e gerar cobranças adicionais elevadas. Vamos conversar sobre isso com o advogado Kênio Pereira, ele que é especialista em direito imobiliário e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Nacional. Contamos com a sua participação também pelo WhatsApp 61 999758140. Você pode também nos ouvir pelo aplicativo TuneIn, fazendo a busca como Rádio Justiça. E ainda também estamos no YouTube. Você faz a busca Rádio Justiça ao vivo e também pelo aplicativo TV Justiça Mais. Agora em Brasília, 7 horas e 2 minutos. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora acessar o portal do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Presidente do STF abre ano judiciário e anuncia Código de Ética como prioridade da sua gestão. Ministra Carmen Lúcia é a relatora do texto a ser apreciado pelo tribunal. Mensagem do Judiciário ao Legislativo ressalta a defesa das instituições e compromisso com a democracia. Presidente do STF levou ao Congresso mensagem com foco em diálogo republicano, segurança jurídica e enfrentamento da criminalidade. E o último destaque, STF homologa acordo entre PGR e 2 militares do Núcleo 3 da tentativa de golpe. Márcio Nunes de Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior confessaram a participação em esquema para o golpe e aceitaram as condições propostas pela PGR. Quer saber mais detalhes? Acesse stf.jus.br 74. Revista Justiça. Destaques dos tribunais. Vamos agora às Cortes Superiores. Começamos com stj.jus.br. Corte Especial abre o ano judiciário nesta segunda-feira e ali aponta também os julgamentos de destaques previstos para 2026. Mantida a prisão de membro da Mancha Verde acusado de participar de emboscada que matou torcedor cruzeirense. STJ nega liminar para diminuir pena de mãe condenada por matar filho e colocar o corpo no freezer da casa.
Em último destaque, acusado de integrar grupo que vendia drogas pelo WhatsApp e oferecia serviço de delivery, é mantido em prisão preventiva. Agora vamos até o TST. Trabalho decente, conciliação e segurança jurídica são os desafios do TST para 2026. Ao abrir os trabalhos, o presidente, o ministro Vieira de Mello Filho, apontou as prioridades do tribunal para o novo ano judiciário. A arquitetura da justiça. TST comemora 2 décadas de sua sede no coração de Brasília. Motorista particular de executivo não comprova que depressão tinha relação com o trabalho. E o último destaque, a associação é condenada por tolerar racismo recreativo contra serralheiro. Vamos até o TSE, então. Começa nesta terça-feira, ou melhor, começam nesta terça-feira, as audiências públicas sobre regras das eleições 2026. Audiências reforçam a participação da sociedade no aprimoramento das minutas de resolução do pleito. Eleições 2026, veja a lista final de inscritos para o uso da palavra nas audiências. E o último destaque, TSE suspende a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro prévio. Mais detalhes, outras informações, outras notícias, acesse tse.jus.br. Agora 7h06. Revista Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, abriu o ano judiciário ontem. Na sessão solene, ele anunciou a criação de um código de ética como prioridade da gestão dele. Vamos conferir os detalhes com o repórter Marcelo Della Libera. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, abriu o ano judiciário de 2026 defendendo uma fase de autocontenção do tribunal após décadas de protagonismo institucional. Ele anunciou como prioridade da gestão a criação de um código de ética, que terá como relatora a ministra Carmen Lúcia. Durante o discurso, Fachin afirmou que o momento histórico exige autocorreção e mais equilíbrio entre os poderes, com o fortalecimento do sistema político para absorver demandas sociais que nos últimos anos foram direcionadas ao judiciário. Segundo ele, a Corte precisa demonstrar, por seus próprios atos, que uma nova fase institucional começou. Ao tratar dos novos desafios do tribunal, o ministro destacou que a prioridade interna será promover um debate sobre integridade e transparência, com a construção de consenso em torno do Código de Ética do STF. Ele afirmou que a confiança pública sustenta o Estado de Direito e que o compromisso ético deve orientar o exercício das funções públicas. Fachin avaliou que 2026 marca o início de um novo ciclo para a Corte, com foco na reconstrução institucional de longo prazo, na responsabilidade e na prestação de contas, como forma de fortalecer a democracia. Decorrido um ciclo de mais de 30 anos, iniciamos hoje 2026. Entendo que agora o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar por seus atos próprios que o momento é outro. Minha convicção é que esse momento chegou. A fase agora é a da retomada plena da construção institucional de longo prazo. É certo que este Supremo foi impulsionado e, ao mesmo tempo, colocou-se em direção ao centro do sistema institucional das decisões do Estado de Direito Democrático. Nos momentos críticos, como na defesa do processo eleitoral e das urnas, o tribunal atuou para impedir erosões constitucionais. Por isso, o Brasil tem lições de democracia a oferecer, porque preservou suas eleições sem ruptura e com respeito à Constituição. Sem embargo desses reconhecimentos, o momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica e independente com o equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena. É que a democracia constitucional traduz obrigações de prestação de contas e também de memória.
O presidente também apresentou metas da gestão, entre elas a modernização e humanização dos processos eletrônicos, a redução para até 48 horas na análise de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência e a continuidade de mutirões em processos do Tribunal do Júri e em ações com temática racial. Fachin reforçou as diretrizes da administração com foco em integridade, transparência e fortalecimento da confiança da sociedade no judiciário, além da construção de consenso interno em torno da ética institucional. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. O ministro destacou ações voltadas à modernização do judiciário e ao enfrentamento da violência contra a mulher, com medidas para agilizar decisões e ampliar a proteção às vítimas. Essas frentes, segundo ele, fazem parte da estratégia de tornar a justiça mais acessível e eficiente por meio da tecnologia. Na área dos processos eletrônicos, vamos seguir com humanização e inteligência, uma gestão de ponta para desenhar e efetivar a justiça acessível, transformando o judiciário pela tecnologia. O enfrentamento da violência contra a mulher constitui pauta prioritária da presidência desse tribunal e do CNJ, estruturada em eixos de prevenção, proteção, promoção da autonomia e responsabilização. As principais ações encontram-se concentradas no âmbito do CNJ e merece destaque a iniciativa destinada a reduzir o prazo de análise das medidas protetivas de urgência para até 48 horas. Também lançamos o Guia Interinstitucional de Avaliação de Risco, a que estão submetidas as mulheres, e fomentamos a implementação de medida protetiva de urgência eletrônica nos tribunais estaduais. Seguiremos com os bem-sucedidos mutirões dos processos do Tribunal do Júri e processos com temática racial. Encerrando o discurso, o presidente do STF ressaltou o papel da magistratura na defesa da democracia e da integridade institucional em momentos de crise. Ao lembrar exemplos históricos de resistência dentro da própria corte, Fachin reforçou a importância da independência judicial. Somos mais de 18 mil juízes e juízas. É em tempos íngremes que se mede a grandeza da magistratura. A independência judicial não é um atributo corporativo, é a salvaguarda da democracia e a última proteção do cidadão contra o arbítrio. E voltando à memória do fato histórico que mencionei ao início, nós temos o exemplo a mirar. Nesse tribunal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Adalto Cardoso lembram o valor da resistência e da integridade moral. Se os tempos exigirem mais de nós, sejamos maiores que os desafios. Enquanto a magistratura brasileira permanecer íntegra e firme, a democracia permanecerá em pé com plena legitimidade. O ministro Edson Fachin também informou que durante o recesso forense, o STF concluiu 4.463 processos. Ele destacou que, em ano eleitoral, a Justiça deve manter equidistância de posições políticas para preservar a confiança pública. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. E ainda falando sobre a abertura do ano judiciário, autoridades destacaram a importância do STF como guardião da Constituição. O repórter Neto Costa acompanhou. Vamos ouvir.
Compareceram à solenidade de abertura do ano judiciário de 2026 autoridades dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Após a fala de abertura do presidente do STF, ministro Edson Fachin, aconteceram 3 pronunciamentos. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, defendeu as prerrogativas profissionais e condenou vazamentos seletivos de informações. A Ordem dos Advogados do Brasil reafirma nesta sessão a sua defesa intransigente da inviolabilidade da atuação profissional da advocacia e do sigilo entre advogado e cliente, como cláusulas essenciais ao Estado de Direito. Da mesma forma, é preciso fazer uma advertência institucional clara e responsável. A democracia não convive com práticas de exceção. E o uso de vazamentos seletivos, orientados por interesses políticos ou estratégicos, com o objetivo de constranger instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal, é absolutamente incompatível com o regime democrático. A advocacia brasileira condena de forma severa esse tipo de prática, seja qual for a sua origem, seja qual for o seu alvo. Na sequência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destacou a história do STF na garantia dos direitos fundamentais. O ano judiciário se mostra de realçar interesses para o desenvolvimento civilizacional do país e para a autoridade concreta dos direitos fundamentais. A história da Corte no Brasil democrático, a altivez e a dedicação deste plenário asseguram que, malgrado os inevitáveis percalços por mal-entendidos, a confiança no tribunal há de ser, mais uma vez, recompensada. Que todos tenhamos o ano profícuo para o qual a habitual direção dos melhores esforços do tribunal e da Procuradoria-Geral da República aponta. Em seguida, fez uso da palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que lembrou o papel institucional do Supremo Tribunal Federal. O Judiciário tem sido o guardião da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. A independência do Poder Judiciário permanece como condição indispensável para esse equilíbrio. Independência que não significa isolamento, mas sim convivência institucional harmoniosa, como determina a nossa Constituição. Sob a presidência do ministro Edson Fachin, o STF segue exercendo o seu papel com serenidade, firmeza e compromisso democrático. Após os pronunciamentos, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, agradeceu a presença de todos dos pronunciamentos e encerrou a sessão. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Concessionária de energia deve indenizar produtor rural em Minas Gerais por morte de vacas leiteiras. Os detalhes com a repórter Kátia Matos. Após a queda de um cabo de transmissão de energia, um produtor rural perdeu 3 vacas leiteiras. Elas foram encontradas mortas sob uma fiação rompida. O acidente ocorreu em outubro de 2023, na zona rural de Itapajipe, no Triângulo Mineiro. O produtor ingressou com uma ação na Justiça contra a CEMIG Distribuição S.A. e solicitou o pagamento de R$ 25 mil pela perda dos bovinos e de R$ 738 pela perda de 568 litros de leite em um evento anterior de oscilação de energia. Além disso, o homem pediu lucros cessantes, estimados em cerca de R$ 78 mil, referentes à projeção da produção futura de leite e da geração de bezerros que os animais forneceriam ao longo da vida.
Por fim, pediu indenização por danos morais, alegando abalo psicológico e dificuldades financeiras. A CEMIG argumentou que o autor não teria comprovado a titularidade dos animais e sustentou a total improcedência dos pedidos, alegando a ausência de responsabilidade civil e de provas. O juiz da Vara Única da Comarca de Itapajipe julgou os pedidos parcialmente procedentes e fixou indenização de R$15 mil. Foram negados os danos materiais e os lucros cessantes, mas as duas partes recorreram. Ao analisar os pedidos, o relator desembargador Manuel dos Reis Moraes reformou a sentença e fixou a indenização em R$25 mil pela morte das vacas. O relator entendeu que o valor estava devidamente comprovado por uma declaração do Sindicato dos Produtores Rurais de Uturama. O pedido de lucros cessantes permaneceu negado por falta de elementos que comprovassem o que o autor efetivamente deixou de lucrar após o incidente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Kátia Matos. No Rio Grande do Sul, a Justiça concedeu o domínio de um imóvel aos descendentes de um morador que ocupou o apartamento por quase 3 décadas. Marcelo Della Libera. A 5ª Vara Federal de Porto Alegre reconheceu o direito de uso capião extraordinário e concedeu o domínio de um imóvel aos descendentes de um morador que ocupou o apartamento por 28 anos. A decisão foi da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e diz respeito a um imóvel localizado no bairro Teresópolis, na capital gaúcha. A medida foi adotada após a comprovação de posse prolongada e contínua. O entendimento foi de que estavam preenchidos os requisitos legais para uso capião. A ação foi proposta por 2 filhas do morador, inicialmente na Justiça Estadual, depois analisada pela Justiça Federal. Segundo o processo, o apartamento havia sido adquirido pelos proprietários originais em 1968, tendo como vendedor o Instituto Nacional da Seguridade Social. Em 1974, o imóvel foi alienado ao morador, que passou a residir no local. Ele permaneceu na posse até sua morte em 2002. Durante esse período, assumiu o pagamento das parcelas do financiamento. De acordo com a ação, o financiamento do imóvel foi quitado em 1982. Após o falecimento do morador, o apartamento teria sido invadido, com o desaparecimento de documentos importantes, incluindo o contrato de compra e venda. Os réus contestaram a ação, alegando que o imóvel teria sido apenas alugado e que nunca houve intenção de venda ou transferência de posse. No entanto, a contestação não foi acompanhada de provas documentais ou outros elementos que sustentassem a versão apresentada. Na sentença, a magistrada entendeu que a posse foi exercida de forma contínua, pública e com intenção de dono desde 1974. Também foi reconhecido que após a alienação, o imóvel perdeu a natureza de bem público. Com base nesses elementos, a Justiça julgou procedente o pedido. A decisão declarou o domínio do imóvel em favor das descendentes do antigo morador. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. 7h22. Justiça itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima divulga o calendário 2026 e fecha 2025 com mais de 23 mil atendimentos. Tarsila Rodrigues. A Vara da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima deu início nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, ao calendário de atendimentos em 2026. As primeiras ações estão ocorrendo no município de Uiramutã, extremo norte do estado, com atendimentos nas comunidades Água Fria, Monte Muriá 1 e na sede do município. Em março, a equipe vai a Caracaraí, atendendo pela primeira vez a região do rio Catrimane, na terra indígena Yanomami. Ao longo do ano, serão atendidas vilas e comunidades indígenas, com deslocamentos por via aérea e fluvial. Os serviços são voltados principalmente para quem vive longe dos centros urbanos. Ao longo do semestre também estão previstos atendimentos em outros municípios do norte e do sul de Roraima, como destaca o coordenador da Justiça Itinerante, Kennedy Amorim. O diferencial desse ano aí é que provavelmente vão ser atendidos todos os municípios do estado de Roraima, porque o diferencial desse ano é que todos os municípios serão atendidos, seja na sede, seja em vilas ou comunidades indígenas.
E os resultados de 2025 ajudam a dimensionar esse alcance da justiça itinerante. No ano passado, foram registrados 23.470 atendimentos em todo o estado. Entre os serviços ofertados estão divórcio consensual, guarda de menor, união estável, pensão alimentícia, ações de cobrança, reconhecimento de paternidade ou maternidade, casamentos e serviços de registro de nascimento, retificação e segunda via de documentos. As ações contam com parcerias de instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, FUNAI, Receita Federal e INSS, Instituto de Identificação, Polícia Militar, de cartórios e distritos sanitários indígenas. Do Tribunal de Justiça de Roraima para a Rádio Justiça, Tarsira Rodrigues. E o Judiciário Catarinense amplia políticas de proteção à infância, juventude e mulheres do Estado. Marcelo Fernandes. Boa noite, Cadu. Políticas voltadas à proteção de grupos vulneráveis avançaram em Santa Catarina no último biênio com a ampliação de programas consolidados e a criação de novas frentes de prevenção. Iniciativas conduzidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina reforçaram o atendimento às crianças, adolescentes e mulheres com foco em educação, inclusão social, enfrentamento da violência e acesso a direitos. Com 12 anos de atuação, o programa Novos Caminhos já atendeu mais de 9.000 crianças e adolescentes no estado e abriu portas para mais de 2.000 jovens no mercado de trabalho. O preparo é essencial no processo de desligamento dos serviços de acolhimento, que ocorre, em regra, aos 18 anos, após trajetórias marcadas por situações de risco e vulnerabilidade. No campo da prevenção, o biênio marcou o lançamento do programa Conhecer para se Proteger em maio de 2025. Rodas de conversa, palestras de formação de professores integram a estratégia que busca preparar crianças e adolescentes para uma navegação mais segura na internet. A violência contra a mulher segue como um problema estrutural em Santa Catarina. Levantamento do Judiciário aponta que mais de 600 mulheres procuram a justiça a cada semana em busca de proteção. O tribunal julga cerca de 111 ações de violência doméstica por dia. Entre as iniciativas recentes, destaca-se a implementação de projetos voltados a adolescentes dentro das escolas, com debates sobre masculinidades, relações de poder e violência. O trabalho também envolve homens autores de violência. O Estado tornou-se referência nacional em grupos reflexivos masculinos. Ao longo dos anos, mais de 4.000 homens participaram dessas atividades. O conjunto dessas iniciativas consolida uma política contínua de proteção integral baseada na prevenção e na ampliação do acesso a direitos para crianças, adolescentes e mulheres no Estado. É isso, eu volto com você aí do estúdio, Cadu. 7h27, Cadu, que você confere aqui também a partir das 18 horas no Giro pelos Tribunais, Carlos Eduardo Cunha. Durante a abertura do ano judiciário, a presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia destacou o compromisso com a justiça inovadora, eficiente e também humana. Ana Lídia Daibes. Em Rondônia, o ano judiciário no Tribunal de Justiça do Estado foi aberto oficialmente nesta segunda com a presença de representantes do sistema de justiça, servidores, magistrados, imprensa e autoridades, entre elas o governador do estado, Marcos Rocha. Logo após a sessão solene, o presidente do tribunal, desembargador Alexandre Miguel, já abriu a primeira sessão do Tribunal Pleno Judiciário de 2026, que iniciou com 4 processos em pauta. Estas são as primeiras sessões presididas pelo desembargador Alexandre Miguel, que assumiu o comando do TJRO para o biênio 2026-2027, no dia 1º de janeiro. O lema dessa gestão é Transformando o Amanhã, Hoje. Então está retomado o calendário normal de sessões das câmaras cíveis, criminais reunidas, também das turmas recursais e do Tribunal Pleno em Rondônia. Todas as sessões são transmitidas ao vivo pelo canal do TJRO no YouTube. E o ritmo aqui no estado está bem acelerado, essa primeira semana de fevereiro está agitada.
A partir de quarta-feira, dia 4, o TJRO recebe a equipe do Conselho Nacional de Justiça, que vai realizar uma inspeção ordinária para verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais, além das serventias extrajudiciais, os cartórios. Essa visita faz parte do calendário regular do CNJ e é uma oportunidade de mostrar as boas práticas rondonienses e tem servido de modelo para outros estados, a exemplo do Fórum Digital. Do Tribunal de Justiça de Rondônia para a Rádio Justiça, Ana Lídia Daibes. Agora em Brasília, 7h29. Previsão do tempo no Brasil. Vamos então saber como fica o tempo no Distrito Federal e em todo o Brasil. Informações ao vivo, direto do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, com o Wendel Fialho. Bom dia, Wendel. Oi, Sérgio. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Como fica o tempo hoje na capital do país, hein, Wendel? Sérgio, hoje o tempo aqui para o Distrito Federal, né? A gente tem... o dia ele já amanheceu ali encoberto, né? Com muitas nuvens, né? Ao longo do dia essa condição irá persistir, mas assim a gente tem uma previsão de chuva, né? É algo mais pontual para hoje e uma chuva até que fraca, né? Mas assim algo mais localizado, né? Não tem aquela característica daquelas chuvas que vinha acontecendo nos dias anteriores, né? Por vezes, né? Em formas de pancada, mas hoje a condição é mais ali para uma condição mais de nebulosidade e com chuvas fracas e mesmo assim bem pontuais. Então esse seria o principal quadro, né, o principal panorama em relação à chuva aqui para o Distrito Federal. Já em relação às temperaturas, a gente teve uma mínima registrada ali na casa dos 18 graus e uma máxima, Sérgio, que pode alcançar ali no período da tarde a casa dos 28 graus. Então esse seria o panorama tanto para a chuva quanto para a temperatura aqui para o Distrito Federal. Vamos para as demais regiões, continuando ainda pelo centro-oeste. Como é que fica o tempo e também as temperaturas, Wendel? Tá, em relação ao centro-oeste, Sérgio, que a gente tem as condições, alguns destaques, né? Vamos lá, pontuando, estado de Goiás, o destaque fica ali por conta do sul do estado, principalmente ali na região do município de Rio Verde e também Jataí. Mato Grosso, o destaque do Mato Grosso é a região ali de Cuiabá, previsão de chuva mais intensa, e também na região sul do estado, ali na região de Primavera do Leste e Rondonópolis. Esses seriam os principais destaques para a região, para o estado do Mato Grosso, perdão. Em relação ao Mato Grosso do Sul, o principal destaque fica por conta ali da região de Dourados, né, com chuva intensa e uma chuva mais intensa ainda na região de Nova Adrandina. Então, esses seriam os principais destaques em relação à chuva para a região centro-oeste do Brasil. Já em relação às temperaturas, foi registrado uma mínima ali na casa dos 17 graus e uma máxima, Sérgio, que pode alcançar a casa dos 29 graus. Região norte? Sérgio, em relação à região norte, os principais destaques ficam por chuvas mais pontuais, né, porém intensas ali na parte oeste do estado do Amazonas, chuvas também na parte ali, nas proximidades do município de Rio Branco, no Acre, né, e também no estado do Amapá. Esses seriam os principais destaques para a chuva em relação à região norte do país. Já em relação às temperaturas, nós tivemos, né, uma mínima registrada nas primeiras horas do dia ali na casa dos 20 graus e uma máxima, Sérgio, que pode alcançar para a região norte do Brasil a casa dos 30 graus. Então esses seriam os principais destaques, tanto em relação à chuva, mas também como temperatura para a região norte do Brasil. Agora vamos para o Nordeste, Wendel. Já em relação ao Nordeste, Sérgio, boa parte da região não tem previsão de chuva, aí fica nessa condição. A gente não vai ter chuva, mas a gente tem uma nebulosidade se apresentando ali, né? A cobertura de nuvens, né? Mais aquele tempo mais encoberto, mas alguns poucos destaques para a região Nordeste do Brasil. Em relação à chuva, fica por conta do Piauí, ali na região do município de Bom Jesus, na parte oeste da Bahia, sobretudo ali nas redondezas do município de Barreiras, e no sul da Bahia, no litoral sul baiano, ali
na região de Porto Seguro, e no extremo sul da Bahia, na região de Teixeira de Freitas. Então, esses seriam os principais destaques em relação à chuva para o nordeste do Brasil. Já em relação às temperaturas, nós tivemos uma mínima já na casa dos 8 graus e uma máxima que pode alcançar a casa dos 34 graus, Sérgio. Região sudeste, Wendel. Já em relação à região sudeste, a gente tem alguns destaques para todos os estados da região sudeste do Brasil, a começar pelo Espírito Santo. Tem previsão de chuva intensa para todo o estado, porém o destaque fica por conta ali do sul capixaba, na região de Cachoeira do Itapemirim. Rio de Janeiro, os destaques ficam por conta da capital e também sua região metropolitana, né, ali na região da Baixada Fluminense e também na região de São Gonçalo e Niterói. Na Serra Fluminense, o destaque fica ali nas proximidades de Petrópolis e Nova Friburgo, e o sul fluminense na região de Volta Redonda, assim como na região da Costa Verde, nas proximidades de Angra dos Reis e também de Paraty. O estado de São Paulo, os destaques ficam por conta da capital paulista, mas também ali na região do Vale do Ribeira, na região de Registro, né? No interior de São Paulo, na região de Botucatu, e também na região de Ribeirão Preto, e fechando a região sudeste com o estado de Minas Gerais. O destaque fica ali no sul de Minas, nas proximidades de Pouso Alegre, Triângulo Mineiro, na região ali de Uberaba, e também o Vale do Mucuri, ali do Jequitinhonha, na região de Teoflotone. Então esses seriam os principais destaques de chuva, para a região sudeste do Brasil. Já em relação às temperaturas, a mínima foi de 15 graus e a máxima pode alcançar para a região sudeste a casa dos 30 graus, Sérgio. E fechando com a região sul, Wendel Fialho, conta pra gente. Em relação à região sul, Sérgio, o que a gente tem? Para hoje, tem dois destaques, que seria o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. O estado do Rio Grande do Sul, em boa parte do estado, não tem previsão de chuva, né? A gente tem poucos destaques para pontuar em relação à chuva para o Rio Grande do Sul, que seria mais a parte norte, ali na região de Erechim e de Passo Fundo, e na região de Porto Alegre e sua região metropolitana. Mas os principais destaques ficam por conta do estado de Santa Catarina e também do Paraná. Em relação a Santa Catarina, Sérgio, o que é que a gente tem por lá? A gente tem destaque para a região ali de Caçador, né, para a região serrana também, né, de Santa Catarina, ali na região de Urubici e São Joaquim, e na parte norte do estado, ali nas proximidades do município de Joinville. Já no Paraná, a gente tem previsão de chuva ali para a região Curitiba e também sua região metropolitana, parte central do estado ali nos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa, também nas proximidades do município de Guarapuava, e também na parte noroeste do estado, sobretudo ali na região de Umuarama, Cianorte, Campo Mourão e também Paranavaí. Esses seriam os principais destaques de chuva para a região sul do Brasil. Já em relação às temperaturas, Sérgio, tivemos uma mínima ali na casa dos 13 graus e uma máxima que pode alcançar no período da tarde, período mais quente do dia, Sérgio, a casa dos 29 graus. Então esse seria o principal panorama, tanto em relação à chuva quanto em relação à temperatura para a região sul do Brasil, Sérgio. Muito obrigado, Wendel Fialho, ao vivo, direto do Instituto Nacional de Meteorologia. Um excelente dia para você, Wendel, e para todos do IMET. Sérgio, muito obrigado pelo espaço e por ajudar a levar informações da previsão do tempo à população. Conte sempre com o IMET, Sérgio. Agora 7h37. Revista Justiça. 7h37, você acompanha pela rádio e pela TV Justiça a primeira hora do programa Revista Justiça, trazendo as notícias do Poder Judiciário brasileiro. O Tribunal de Justiça de Roraima vai instalar o 3º juizado de violência doméstica hoje, dia 13 de fevereiro. A cerimônia está marcada para as 4 horas da tarde. A repórter é a Beatriz Evangelista. A solenidade ocorre no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, no bairro Caranã, em Boa Vista. A unidade passa a integrar a estrutura do 1º grau e tem como objetivo distribuir melhor a demanda entre os juizados, contribuindo para dar mais agilidade ao andamento processual e acompanhar o crescimento dos casos. Os juizados de violência doméstica são responsáveis por processar, julgar e executar ações criminais e cíveis relacionadas à violência de gênero. Do Tribunal de Justiça de Roraima para a Rádio Justiça, Beatriz Evangelista.
Agora vamos até São Luís. O Tribunal de Justiça do Maranhão e instituições parceiras promoveram cidadania e acesso à justiça para quem mais precisa por meio do projeto Pop Rua Ajude. Os detalhes agora com o Sérgio Carvalho. Esse evento está sendo uma bênção, né? Foi assim que Heloísa dos Santos, de 44 anos, em situação de rua há 3 anos, definiu o Pop Rua Ajude, mutirão promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão no Centro Pop em São Luís. Durante a ação, ela conseguiu emitir documentos, receber atendimento odontológico e cuidar da autoestima. Nós estamos sendo atendidos em vários setores, de cabeleireiro, documentação, jurídico. Então, para a gente que mora na rua, que quase não tem uma atenção, está sendo muito bom. O mutirão é fruto de uma parceria entre Tribunal de Justiça do Maranhão e órgãos públicos municipais e estaduais, além da participação de entidades da sociedade civil. A iniciativa contabilizou mais de 800 atendimentos nas áreas jurídica, de saúde, assistência social e cidadania. O presidente do TJMA, desembargador Froy Sobrinho, destacou que o projeto busca resgatar a dignidade e garantir direito à população em situação de rua. O que a gente quer é que eles, com esses acolhimentos, esse atendimento, eles também busquem a perspectiva de vida para eles. Retorno à família, retorno ao trabalho, retorno à sociedade, porque a condição de estar morando na rua é uma questão muito precária. Eles estão expostos a qualquer tipo de coisa difícil, ruim, como a questão da saúde, a questão da violência, principalmente a questão do contato com as drogas. Então a gente vai fazer esse atendimento é permanente aqui, esse prédio vai ficar para esse atendimento permanente, fora aqueles atendimentos que a gente vai fazer remotamente com o nosso ônibus no Pop Rua Ajude e também no interior do estado. Já a coordenadora do Comitê Pop Rua Ajude, desembargadora Graça Amorim, celebrou os resultados de 2025 e apontou a ampliação das ações para 2026. Em 2025, nós fizemos atendimento a mais de 17 mil pessoas e nós conseguimos levar a toda essa população em situação de rua dignidade, trazer a elas a esperança de que elas também terão o seu lugar ao sol. Então, a nossa palavra é de gratidão profunda e de extrema esperança no ano de 2026 muito mais abençoado, muito mais cheio de realizações. Do Tribunal de Justiça do Maranhão para a Rádio Justiça, Sérgio Carvalho. 7h41, Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, o CERT, em Santa Catarina, adquire camas hospitalares e cadeiras de rodas para idosos pelo programa Mais Social. Marcelo Fernandes. Bom dia, Sérgio. Lar do casal Eugênio e Sandra, há 9 anos, a Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, no bairro Cachoeira do Bom Jesus, na ilha, em Florianópolis, abriga 57 idosos e idosas em vulnerabilidade social. A instituição filantrópica, assistencial e educacional foi contemplada pelo programa PJSC Mais Social para a aquisição de camas hospitalares, cadeiras de banho e cadeiras de rodas no projeto Assistência à Saúde dos Idosos. Para este projeto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina liberou mais de R$ 39 mil de recursos provenientes de penas de prestação pecuniária, suspensão condicional do processo, transação penal e acordos de não persecução. Parte dos idosos sofre com as doenças de Alzheimer, que causa demência, e de Parkinson, que provoca tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e instabilidade postural. Quase todos têm algum tipo de limitação e precisam de atenção periodicamente. Criada para dar assistência a idosos e crianças em situação de vulnerabilidade, a sociedade teve início em 1956 em um pequeno rancho de madeira. Além do complexo assistencial, que abriga 57 idosos e 10 crianças, a CERT também é um educandário para 240 crianças que recebem educação, alimentação e cuidados. A instituição também mantém um brechó que capta recursos inteiramente revertidos para as obras sociais, o cuidado e o bem-estar dos idosos e das crianças. É isso. Eu volto com você aí do estúdio, Sérgio.
Muito obrigado, Marcelo Fernandes, pelas informações. E o STF determina a apuração sobre suposto monitoramento indevido de agentes públicos na cidade de Recife, em Pernambuco. A questão foi apresentada ao STF por 3 funcionários públicos da Prefeitura do Recife. Eles alegam que estão sendo investigados pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, de forma intimidadora e sem individualização de condutas. A apuração começou por supostas irregularidades em 2 atas de registro de preços, mas depois foi incluída investigação de uma suposta operação clandestina de vigilância política conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, que usaria rastreamento e reconhecimento facial para monitorar pessoas do primeiro escalão da Prefeitura. Ao avaliar o caso, o ministro Gilmar Mendes reconheceu que há indícios de desvirtuamento de investigação do GAECO. Por isso, o decano do STF determinou que a Polícia Federal verifique suposta infração penal federal ou eleitoral. Na decisão, Gilmar Mendes explicou que a medida não trata de apurar responsabilidade direta do fato. A petição corre em segredo de justiça. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. Em Brasília, 7h45. Revista Justiça. Entrevista. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve a condenação ao pagamento de horas extras a uma analista de faturamento que trabalhou em home office durante a pandemia. A terceira turma concluiu que o uso de sistemas corporativos permitiu o controle da jornada, afastando então a aplicação do artigo 62 da CLT. Vamos conversar agora sobre esse assunto com a advogada especialista em Direito do Trabalho e Proteção de Dados, doutora Fernanda Leonardo. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia. É um prazer enorme estar com vocês aqui na Rádio Justiça e um bom dia especial aos nossos ouvintes. Doutora Fernanda, vamos então fazer um contexto, contar essa história, porque este caso chegou até o TRT. Sim, então, passou-se, né, uma reclamatória trabalhista de uma determinada funcionária que ela trabalhava como analista em casa, né, o que a gente costuma chamar de home office. Mas na CLT, a gente tem a previsão do teletrabalho, né? Então, para fins legais, é chamado de teletrabalho. E essa funcionária ingressou com seu antigo empregador requerendo pagamento de horas extras, porque ela disse que quando ela passou a trabalhar em teletrabalho, ela teve uma extrapolação da jornada de trabalho dela. E o que acontece, Sérgio? O teletrabalho, em regra, ele está fora do controle de jornada, então não segue o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º da CLT. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa trabalha fora do ambiente da empresa, seja na sua casa, seja em outro lugar, e usa algum meio telemático, alguma tecnologia para poder ter acesso, né, às ferramentas de trabalho, isso caracteriza o teletrabalho. E ela não estaria sujeita ao pagamento de horas extras. Por quê? Geralmente, em regra, essa pessoa trabalha por demanda. Então, o empregador entrega a ela, olha, eu tenho uma demanda como essa analista, eu tenho uma demanda que você precisa analisar num contexto tal, X, e você me entrega quando estiver pronto. Só que no caso dela, no caso concreto, ela conseguiu comprovar que ela não trabalhava por demanda, e sim ela trabalhava como qualquer outra pessoa que trabalha dentro da empresa. E aí ela conseguiu ganhar o pagamento das horas extras do seu antigo empregador. E nisso entram também o papel dos sistemas de tecnologia nesse reconhecimento do controle de jornada, doutora Fernanda? Exatamente. Por que ela conseguiu ganhar? Porque o próprio sistema da empresa existia um controle de jornada, que é diferente daquele usual que a gente conhece, que é o cartão de ponto, ou a biometria, né, que a pessoa, quando chega na empresa, ela põe o dedo ali ou ela bate o cartão. O que a empresa utilizava? Ela utilizava, para controlar a jornada dela, sistemas de login e logout,
Então, a empresa tinha como saber quando ela começava a trabalhar e quando ela terminava o serviço, quando ela pausava para o almoço, quando ela voltava da pausa do almoço. Então, isso aí, em termos legais, caracteriza um controle de jornada e, por isso, ela teve o ganho, né, a procedência do pedido de horas extras. Estou conversando com a doutora Fernanda Leonardo. Estamos aqui tratando de decisão do TRT da 18ª Região, que manteve a condenação ao pagamento de horas extras a uma analista de faturamento que trabalhou em home office durante a pandemia. No caso concreto, doutora Fernanda, a trabalhadora até alegou redução do intervalo intrajornada. Como que o tribunal acabou avaliando essa questão? Então, isso também é muito comum, principalmente durante o período da pandemia, porque houve toda aquela questão, né, dos nós empregados, né, termos que ficarmos isolados nas nossas casas para poder prestar o nosso serviço, e isso em muitos aspectos demandou um acúmulo de tarefas. Então, ela conseguiu demonstrar que não usufruía do intervalo intrajornada, que é o que a gente chama de horário de almoço. Ela continuava trabalhando, né, continuava a trabalhar nesse horário. E quando o empregado não usufrui de forma integral do intervalo para o almoço, isso também caracteriza o pagamento de horas extras, pelo período não usufruído. Entendeu? Sim, compreendemos, doutora Fernanda. Um outro ponto, né, sobre os impactos. Quais são os impactos práticos dessa decisão sobre os contratos de trabalho formalizados sem esse mecanismo claro de controle de jornada, hein? Muito importante a sua pergunta. As empresas, elas têm que ficar atentas a algumas questões muito importantes em relação ao teletrabalho. Apesar a grande maioria das empresas, após a pandemia, né, a gente ter uma volta à rotina normal, ainda ficou muita gente trabalhando em teletrabalho, ou que a gente chama comumente de sistema híbrido, que às vezes a pessoa trabalha alguns dias na casa dela ou em outro local que não seja a sede da empresa, e eventualmente ela vai à empresa também 1 ou 2 vezes na semana ou esporadicamente para uma reunião. Isso não descaracteriza o teletrabalho, o fato dela ir à empresa eventualmente. O que a empresa precisa fazer com esses funcionários para que não corra o risco de ser condenada a pagamento de horas extras, é dispor no contrato de trabalho deles, expressamente, que eles vão trabalhar em teletrabalho, como se dará esse teletrabalho, se haverá mesmo, eventualmente, ele terá que comparecer à sede da empresa. Tem que dispor também no contrato de trabalho sobre as condições de trabalho, que a empresa tem que prover ali meios ergonômicos corretos para a pessoa poder trabalhar, seja uma cadeira, seja uma mesa. Também tem que dispor quem vai fornecer os instrumentos de trabalho, a internet, a luz, um eventual computador, uma impressora ou algum outro equipamento. E também tomar o cuidado, Sérgio, de ver como se dá esse trabalho na prática. Se esse trabalhador trabalha por demanda ou por tarefa, é pouco provável que haja realmente um prejuízo para a empresa em relação à condenação a danos morais. Mas é preciso que isso seja que isso esteja muito claro no dia a dia desse trabalhador. É importante que, se houver controle de jornada da empresa, seja por qualquer mecanismo, como esse do processo, que a empresa sabia lá, quando, através do login no sistema, que hora que a empregada chegava para trabalhar, que hora ela parava, isso é equivalente, em termos legais, a um cartão de ponto ou uma biometria, que fica na portaria das empresas. Para a caracterização do teletrabalho sem risco trabalhista de eventual condenação, é importante que isso seja observado. Se a empresa controla a jornada de trabalho daquele empregado, ela não está dentro do artigo 62, inciso 1º. Ela vai ter um controle de jornada efetivo e, se a empresa não pagar essas horas extras, ela poderá realmente ajuizar uma ação trabalhista com chance de êxito.
Doutora Fernanda. Então, são essas dicas. Sim, com certeza. E durante a pandemia vimos que muitas empresas acabaram aderindo ao teletrabalho, mas sem uma estrutura até, algo para fazer esse controle. De lá para cá, evoluímos muito nesse controle, porque ainda temos empresas, principalmente tecnologia, que mantiveram esse trabalho à distância, no home office. De lá para cá, a tecnologia evoluiu? Sim, a gente tem visto uma evolução na regulamentação desse trabalho, que é o teletrabalho, né? Na pandemia, a gente foi pego de surpresa. E assim, não era comum no Brasil, se a gente for pensar antes de 2020, se a gente conhecia alguém que trabalhava em casa. E, acho que assim, pouquíssimas pessoas vão falar, conhecia. Então, apesar disso sempre estar previsto no CLT, essa possibilidade de trabalho remoto, ele não era usual. Na pandemia foi pego todo mundo de surpresa, então as empresas fizeram aquilo que era possível, né, em relação a termos e condições de trabalho. De lá para cá, houve realmente um afrouxamento ainda desse sistema, né, do sistema presencial. O trabalho em teletrabalho, ele ainda é presente e é importante porque verificou-se, sobretudo em alguns segmentos empresariais, que o trabalho daquele trabalhador que está em casa, sobretudo nas grandes cidades, ele tem uma maior qualidade. Por quê? A pessoa não pega trânsito, não está sujeita a assalto, né, está no conforto do seu lar, então tem o seu lado positivo. E aí a gente viu que as empresas de lá para cá têm tido, passada a pandemia, têm tido já uma preocupação na regulamentação desse trabalho. Mas o que chama a atenção, que ainda precisa ser olhado, é que, gente, quem foi contratado como trabalho presencial, que é o comum, e passou a trabalhar em home office, precisa ser feito um aditamento, uma modificação no contrato de trabalho desse empregado, melhor dizendo, para constar as cláusulas do teletrabalho, como ele se dará. Isso aí, na verdade, é uma grande segurança para a empresa, mais do que para o trabalhador. Mas também é uma segurança para o trabalhador. Então, chama a atenção das empresas só nesse sentido, ok? Muito bem explicado. Aí até perguntar para a senhora qual mensagem a senhora deixaria para trabalhadores e empregadores sobre a importância de combinar tecnologia, lei e prática do trabalho remoto. A senhora já acabou resumindo bem já essa resposta, não foi? Ou falta alguma coisa ainda, doutora? É verdade, eu só gostaria de acrescentar uma coisa, Sérgio, que é uma situação que vem desde a pandemia até os dias atuais. Não raro, esses trabalhadores que estão, né, sujeitos ao teletrabalho ou ao trabalho remoto, têm queixas recorrentes de exaustão. Então, a gente viu que da pandemia para cá, a gente teve uma explosão de burnout. Os nossos ouvintes, com certeza, já ouviram falar, ou leram, ouviram alguma reportagem, ou ouviram aí na própria rádio alguma reportagem nesse sentido. Por quê? Embora se tenha, a princípio, o maior conforto para aquele trabalhador, principalmente das grandes cidades, que está dentro da casa dele, né? Duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, porque esse trabalhador, ele perdeu contato com o mundo exterior e com os colegas de trabalho. E isso, a médio e longo prazo, não é muito... não que seja prejudicial, mas pode trazer problemas de socialização. E a outra questão é o direito à desconexão, porque muito empregador entende assim, ele está em casa, então ele está à disposição. Então, tem aquela atribuição de tarefa no horário do almoço, porque na empresa, quando ele estava na empresa, muito provavelmente no horário do almoço ele sai da empresa para almoçar em algum lugar, ou na sua casa, ou num restaurante, ou ele vai para o refeitório da empresa, então ele sai da sua estação de trabalho. No home office isso já é diferente. E também o labor, que eu falo, né, que é o trabalho extra jornada, que é a hora extra. Então, é justamente o que aconteceu com essa trabalhadora desse caso que nós comentamos. É o excesso de trabalho que causa uma exaustão.
ao trabalhador e também pode trazer prejuízo para a empresa, seja na questão de pagamento de hora extra, seja na questão do burnout. Lembrando as empresas também, Sérgio, só para a gente finalizar, que agora em maio entra em vigor a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, em que as empresas de todos os segmentos, de todos os postos, têm que mapear nos seus setores os riscos psicossociais dos seus trabalhadores, que tem a ver com a saúde mental. Sim. Então fica aí a dica para as empresas correrem atrás, que nós já estamos em fevereiro, o tempo passa, e ficarem atentas a essas questões, que são muito importantes. Agradecemos a doutora Fernanda Leonardo, advogada especialista em Direito do Trabalho e Proteção de Dados, falando hoje sobre decisão do TRT da 18ª Região, que manteve a condenação ao pagamento de horas extras a uma analista de faturamento que trabalhou em home office durante a pandemia. Doutora Fernanda, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, deixo um grande abraço para a Rádio Justiça e todos os ouvintes. Até a próxima. Agora 7h59, você que está na TV Justiça, daqui a pouquinho acompanha a Rafaela Vivas com Justiça Agora. O Revista Justiça continua no FM 104,7 e também no YouTube Rádio Justiça ao Vivo. Até já para você. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, que você pode acompanhar no canal 1.3 da TV Justiça, também no YouTube Rádio Justiça ao Vivo e ainda estamos no aplicativo TV Justiça Mais, 8:01. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos da nossa querida Rádio Justiça. É uma honra, uma alegria, um prazer estar com vocês nessa terça-feira. Doutor Roberto Liviano, vamos começar falando sobre maus tratos a animais. Tivemos o caso do cão orelha e o Brasil registra 601 casos judiciais somente no mês de janeiro, segundo o levantamento inédito feito pelo Escavador. Pois é, eu penso que este episódio que acabou gerando um grande debate nacional, ele é uma oportunidade bastante propícia para uma reflexão a respeito desse assunto, né? Conforme você chama atenção a levantamentos como este feito pelo Escavador, existem iniciativas que são conhecidas no sentido de termos mudanças na lei com acirramentos punitivos em relação a crimes contra os animais, acirramentos de pena, etc, etc, etc. Eu acho que valem alguns comentários em relação a este caso do cão orelha. Eu acho que todo mundo viu, todo mundo sabe que houve atrocidades cometidas contra este animal indefeso, morto de maneira cruel por adolescentes, né? Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto a ser destacado é o fato de serem cometidos atos de violência de forma impune contra animais. E isto vem aumentando na nossa sociedade. E isso vem aumentando porque isto ocorre de maneira impune, né? Como analisar, como interpretar e como lidar com esse tipo de situação? Em primeiro lugar, eu penso que, procurando olhar um pouco para a origem desse acontecimento, Sérgio, nós temos aí que atribuir, de uma certa maneira, este fato a algum problema, algum déficit no campo educacional. Eu penso que no campo educacional é necessário que haja uma preocupação mais séria, mais rigorosa em relação a esta questão, em relação à ética que nós precisamos ter na nossa relação com os
os animais. Aliás, preocupação que nós devemos ter com a ética em geral, né? Nós precisamos reforçar nossos referenciais éticos em relação a tudo, na interação entre nós, na relação com os animais e em todo tipo de relação. Já disse Immanuel Kant, você pode avaliar o caráter de uma pessoa pela maneira como ela trata os animais. Isso diz muito sobre alguém, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, isso deve ser um sinal amarelo, um sinal de alerta. As escolas precisam observar isso e desde cedo, desde a pré-escola, esse tipo de questão precisa ser trabalhado dentro da escola. Como que a escola lida com esse assunto, com as crianças, como que as crianças devem olhar para os animais, né? Então, este é um primeiro ponto. Segundo ponto, como lidar com a questão jurídico-punitiva em relação a isto? Porque há uma sensação de impunidade. Isso não pode ficar impune, não há sombra de dúvida em relação a isso, mas também eu tenho clareza que não adianta você ficar mostrando os dentes com ameaças de encarceramento em relação a tudo, porque as ameaças de encarceramento, Sérgio, isso está comprovado por vários estudos acadêmicos de mestrado e doutorado. A ameaça do encarceramento, ela não resolve o problema criminal no Brasil, não é por aí, né? Nós precisamos trabalhar, sim, mas trabalhar usando todos os instrumentais punitivos, trabalhar usando penas alternativas, trabalhar pensando em mecanismos restaurativos, trabalhar usando penas de prestação de serviços à comunidade, trabalhar usando o instrumental penal, o ferramental penal, de uma maneira ampla. Então, eu penso que devemos nos preocupar com a impunidade desse tipo de conduta, sem sombra de dúvida. A impunidade, ela não pode prevalecer em relação a isso. Isso não tenho dúvida. Deve haver preocupação em relação à ética, à questão da educação, e, ao mesmo tempo, nós não podemos permitir que haja impunidade. O terceiro ponto, eu acho que, além da educação, preocupação escolar, a preocupação com a impunidade, mas a preocupação das famílias, né? As famílias também precisam se preocupar com este assunto, porque elas também têm responsabilidades em relação à formação das novas gerações. Não é simplesmente lavar as mãos e dizer, não, isso aí é uma questão que se resolve na escola, não. As famílias, os pais, têm responsabilidades em relação à transmissão de valores. É necessário que se transmitam valores, é necessário que os filhos sejam educados nos valores humanistas, nos valores éticos. Isso começa dentro de casa. Então, tudo isso que ocorreu, esse fato tão grave em que o cão Orelha foi, de maneira cruel, de maneira covarde, morto da forma como ocorreu, isso deve servir como gatilho para uma reflexão em todos esses âmbitos, como uma lição para que possa haver um reposicionamento importante, para que nós possamos construir um novo panorama nestes e em outros âmbitos, para construir referenciais de políticas públicas para evitar que tenhamos outras atrocidades como esta, tão lamentável, tão triste e que chamou a atenção de todos nós. Precisamos ter uma política pública que proteja os animais, precisamos ter educação, precisamos da responsabilidade dos pais em relação a isso. Doutor Roberto Liviano, vamos para um outro assunto também muito importante, Pacto do Feminicídio. Vamos falar agora sobre um pacto que será assinado entre governo, Congresso e também o STF.
Pois é, esse é um outro assunto, Sérgio, da maior gravidade. E se estamos falando em impacto em relação ao feminicídio, é porque este tema ele atinge dimensões praticamente de uma pandemia. Os números são alarmantes. Nós temos um acirramento punitivo que agrava a pena de um homicídio quando ele é cometido contra uma mulher pelo fato de ser mulher, e isso não gera redução do crime. Isso comprova o que eu acabei de falar em relação a crimes contra animais. O fato de você aumentar a pena privativa de liberdade por si só não resolve coisa alguma. E aí nós paramos para pensar a que ponto chega a nossa civilização. A Constituição diz que todos são iguais em direitos, o princípio da isonomia, o gênero masculino e o gênero feminino, isso representa uma das facetas desta igualdade, dessa isonomia. Mas aquilo que se prevê na Constituição como um direito, como uma regra, na prática, isso não ocorre bem assim, né? Os homens, eu não estou generalizando, mas muitos homens enxergam a mulher como um objeto que lhes pertence. Muitos homens entendem que muitos homens não sabem lidar com a frustração do final de um relacionamento, muitos homens não aceitam se colocar numa posição de inferioridade, não aceitam ser desafiados e simplesmente praticam atos de violência, de agressão contra as suas companheiras, e isso vem inflando de maneira absolutamente inaceitável, selvagem, os números do feminicídio. E não se consegue encontrar um caminho para lidar com isso. Isso é um grande dilema, isso é um problema de dificílima solução. A pena é aumentada, nós temos as ferramentas protetivas, as medidas protetivas, mas mesmo assim as mulheres encontram-se em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, e aí se fala neste pacto, né? As redes de proteção são importantes? São fundamentais. As delegacias de defesa da mulher são importantes? São fundamentais. Denunciar os atos agressivos, as ameaças, os atos de violência são atitudes relevantes? São atitudes fundamentais. No entanto, mesmo assim, isto ocorre. Eu vou voltar àquela perspectiva, aquele aspecto que eu comentei ao falar da questão do cão-orelha, dos animais. Nós temos que investir maciçamente, nos preocupar maciçamente com a questão educativa, com a questão do papel da família. Isso não traz resultados imediatos, não traz resultados a curto prazo, a médio prazo. Os resultados vêm a longo prazo. Mas é necessário trabalhar muito a questão da educação, o papel da família, para que isto se reverta a longo prazo. Porque, infelizmente, nós temos formado gerações violentas, gerações de homens agressivos, homens que coisificam a mulher, que veem a mulher como um objeto que se presta a satisfazer os seus desejos, os seus interesses, um ser que é colocado numa posição de inferioridade em relação a si. Então, nós precisamos avançar e evoluir na construção de uma política pública protetiva à mulher. Nós precisamos fortalecer a cada dia as ferramentas nesse sentido de ação em rede. Nós precisamos fortalecer as delegacias de defesa da mulher. Nós precisamos apostar neste pacto contra o feminicídio. Mas nós precisamos educar estas e as próximas gerações
para desarmar esta bomba, porque percebemos que o aumento de pena não inibe estas ações. Infelizmente, o fato de a pena ser aumentada não faz com que o agressor pense duas vezes. Em vez de ficar na cadeia 10 anos, ficar 15 anos, não faz com que o indivíduo pense mais antes de cometer o crime. Ele comete a violência da mesma maneira. Isso não o inibe em relação à prática criminosa. Então é necessário investir na prevenção desta prática ilícita, desta prática delituosa. Né? Então nós temos que investir prioritariamente nisto, fortalecer esta política pública em defesa da mulher para colher os resultados a longo prazo. Não há milagre, não há varinha mágica que vá mudar esse estado de coisas amanhã ou depois de amanhã. Doutor Roberto Liviano, um minutinho, eu gostaria que o senhor falasse sobre o fundo eleitoral. O TSE vai discutir prazo para partidos comunicarem cotas. Excelente que o fundo eleitoral abra estes prazos. É importante que os partidos avancem em relação a este tema, que os partidos respeitem as cotas. E o ideal seria um debate aberto, transparente, que a sociedade seja ouvida em relação ao tema fundo eleitoral. O fundo eleitoral no Brasil, Sérgio, e quem nos acompanha, é o maior fundo eleitoral do mundo. Né? O fundo eleitoral foi criado como um contrabalanço em relação à proibição do financiamento empresarial. É uma medida correta, mas é necessário que a sociedade seja envolvida nesse debate em relação ao estabelecimento do valor deste fundo, mas mais do que isso, que os partidos políticos sejam instituições com governança correta, com governança que funcione dentro dos ditames democráticos, que haja alternância no comando dos partidos, que os partidos sejam instituições transparentes, sérias, que prestem contas à sociedade, que os partidos políticos avancem e melhorem. Não é? Então, que os partidos políticos cumpram a sua jornada de uma maneira correta, com integridade, que eles criem planos de integridade, de compliance, que eles tenham accountability, que a gente possa avançar neste âmbito e que essas eleições sejam um marco na direção da transparência e da integridade no quesito do fundo eleitoral. Muito obrigado, doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, mais uma vez aqui no quadro Ética e Justiça. Até a próxima, doutor Roberto. Sempre uma honra, uma alegria, um prazer. Até a próxima, querido amigo Sérgio e os amigos que nos acompanham pela Rádio Justiça. Agora em Brasília, 8h17. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. Construtoras de imóveis de alto padrão estão sendo acusadas de distorcer a chamada taxa de enxoval, criada originalmente para custear móveis e utensílios das áreas comuns para transferir aos compradores despesas de acabamento que deveriam integrar o próprio preço do imóvel. A prática pode mascarar o valor real dos apartamentos e gerar cobranças adicionais elevadas. Além disso, imagens promocionais exibem áreas comuns completas e sofisticadas, enquanto a entrega ocorre sem os acabamentos prometidos. E essa diferença entre propaganda e realidade levanta questionamentos sobre a violação ao Código de Defesa do Consumidor, à boa-fé contratual e aos direitos dos compradores. Vamos conversar sobre isso agora com o Dr. Kênio Pereira, ele que é especialista em Direito Imobiliário e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Nacional. Dr. Kênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Kênio, explica aí inicialmente para o nosso ouvinte, o que é essa taxa de enxoval, quando ela surgiu, para qual finalidade de fato ela existe? A taxa de enxoval surgiu há aproximadamente uns 15 anos para edifícios de padrão classe média alta, visando cobrir despesas para a implantação das mobílias,
do salão de festas, do hall social. Então, o sofá, as cadeiras da piscina, o mobiliário em geral, né, do salão de festas. Então, isso é tudo pago com essa taxa de reserva, inclusive os equipamentos da academia, micro-ondas, fogões, geladeiras do espaço gourmet, e os pratos, talheres, cortinas, enfim, aqueles itens decorativos e que fazem o ambiente ficar funcional, são pagos com essa taxa de enxoval, chamada também taxa de mobília ou taxa de decoração, que visa viabilizar o uso do dia a dia dos novos proprietários, dos seus familiares, de maneira a evitar qualquer contratempo. Agora, o que acontece? Isso está ligado à parte decorativa. A taxa de enxoval não está ligada à parte estrutural da edificação. Mas, doutor Quênio, já que estamos falando dessa taxa, explicando melhor para o nosso ouvinte, esse dinheiro pago até antecipadamente, pertence a quem já? Aos compradores, à construtora, e a construtora tem a obrigação de apresentar o que será comprado para os compradores conferirem os orçamentos e até prestar umas contas ali ao condomínio sobre o que está sendo adquirido para esta finalidade da taxa? Realmente, o proprietário, o comprador, quando ele faz o contrato com a construtora, ele se compromete a pagar essa taxa para o condomínio. O dinheiro pertence ao condomínio. Tanto é que esses valores são recolhidos, por exemplo, se for 50 apartamentos, se cada um for contribuir, né, com 30 mil reais, então vai ser lá 1,5 milhão que vai destinar ao condomínio para comprar os equipamentos. Então, a construtora não é proprietária desse imóvel, desse valor, e, logicamente, já tem que prestar contas aos compradores e tem que apresentar a eles os orçamentos, né? Porque, na prática, a construtora pode, sim, ter uma decoradora, né, uma arquiteta, que venha a projetar toda a decoração, mas a palavra final, né, e a participação dos compradores é fundamental, porque eles são os proprietários desse valor. A construtora, nesse caso, ela age como se fosse uma mera procuradora para administrar o recolhimento. Mas, findo o prazo da obra, né, cabe à construtora transferir esses valores para o condomínio, de maneira que os compradores, né, dos apartamentos possam participar da escolha dos itens, de maneira a evitar, inclusive, cobranças ou compras de maneira irregular. Então, vemos, às vezes, construtora que pega esse valor e compra uma obra de arte de 500 mil reais, compra uma cadeira de grife de 50 mil. Quer dizer, ninguém, em sã consciência, no condomínio, compraria esses móveis de grife de altíssimo valor, porque, logicamente, todos nós sabemos que isso implica uma comissão muito grande para o decorador ou para alguém que está indicando esses itens. E, por isso, a transparência é fundamental e cabe à construtora agir com boa-fé e respeitar o fato de que este dinheiro pertence aos compradores, aos adquirentes dos apartamentos. Mas, doutor Quênio, temos aquela situação, fotos, maquetes, aquelas tours virtuais e o apartamento decorado utilizados como material publicitário. Eles são decisivos para convencer as pessoas a comprarem essas unidades vendidas na planta. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, essa propaganda passa a fazer parte do contrato de compra e venda ou não, sendo então a construtora até obrigada a entregar daquele jeito que está ali naquele material. Isso tem sido respeitado com seus mais de 40 anos de mercado imobiliário, doutor Quênio? Realmente me causa perplexidade que as construtoras, né, de repente com o objetivo de lucrar além do que o razoável, porque a construtora ganha com a construção, com o seu trabalho de edificar e de comercializar as unidades. Agora, no caso, a propaganda, ela, de acordo com a lei, ela integra o contrato, né? Ela não pode ser desvinculada. Então, o artigo 6º do Código do Consumidor, o artigo 18º também, é muito claro que é contra a proteção da propaganda enganosa ou abusiva, de métodos desleais que venham a induzir o consumidor a erro. Quando uma pessoa compra um imóvel, né, de alto padrão,
e chega no estande de vendas, vê o apartamento decorado, fotos muito bem elaboradas, né, com folders e tudo mais para convencê-lo a pagar, né, ou a comprar, logicamente que esse material publicitário, conforme a própria lei determina, faz parte integrante do contrato. Consiste um abuso a construtora criar uma expectativa. Se o imóvel é de alto padrão, obviamente que o acabamento faz parte, né, dessa compra e venda do imóvel. Então a construtora pode vender um prédio de luxo sem os revestimentos das paredes, sem o gesso, sem a iluminação do edifício. Vemos situações tão absurdas em que a construtora ela cobra pela iluminação externa do prédio, ela cobra pela placa que identifica o edifício e bem como pela instalação dos jardins. Não se concebe, né, um prédio de alto padrão sem jardim. Ele vai entregar o prédio com a frente com a terra. Então até o jardim às vezes é cobrado como na taxa de enxoval, o que demonstra a má-fé da construtora e afronta a diversos artigos do Código Civil e também ao Código de Defesa do Consumidor. Outro fato interessante também, que quando a construtora entrega um prédio de alto padrão de maneira a inviabilizar seu uso, esse salão de festas, o espaço gourmet, a academia se mostram impróprios ao uso. Então, o que é necessário compreender? Se for comprar o equipamento, né, de ginástica, cabe aos condôminos pagar. Como comprar geladeira, micro-ondas, as cortinas, isso tudo faz parte da taxa enxoval. Mas o acabamento nas paredes, nos pisos, a iluminação externa do prédio, o que não é decorativo, cabe à construtora entregar de maneira a viabilizar o uso normal do edifício. Então, nesse caso, é importante compreender que o Código Civil impõe a boa-fé, o Código de Defesa do Consumidor protege contra essas práticas que visam realmente obter um lucro ilícito, um lucro de maneira a lesar o consumidor que confia que a construtora vai agir com lisura. Estou conversando com o Dr. Kênio de Souza Pereira, estamos falando sobre taxa de enxoval que construtoras estão aí aplicando. O Dr. Kênio está trazendo informações sobre algumas vezes em que ocorre essa distorção da taxa para cobrar despesas com acabamento do edifício e aumentar o lucro. Dr. Kênio, quando um edifício está prestes a ser concluído, as construtoras elas devem entregar o valor integral da taxa de enxoval para o condomínio para que seja então orçado e comprado o mobiliário das áreas comuns? Com certeza. A construtora ela coloca no contrato promessa de compra e venda o compromisso, né, dos compradores pagar essa taxa para o fundo de reserva. Esse fundo de reserva, esse fundo da taxa de enxoval ou de mobília pertence aos proprietários. Então, fim daquele prazo, ela transfere esse fundo para o condomínio ou já pode de imediato abrir uma conta corrente no banco em relação a esse fundo. E outro fato interessante, os rendimentos desse valor têm que ser creditados para o condomínio. Se mostra abusivo a construtora receber esses valores durante a obra, durante 20, 30 meses, e não aplicar o dinheiro. Né? Ninguém deixa o dinheiro parado na conta. Então, a construtora, ao recolher esse valor, o correto seria abrir uma conta corrente em nome do condomínio, aplicar no CDB esses valores e, ao final do termo da obra, né, chamar os condôminos, criar uma comissão para que eles participem em relação à escolha dos materiais, dos acabamentos. Como eu frisei anteriormente, vemos, né, variações de preços absurdas. Né? Uma cadeira pode custar R$700 ou pode custar R$25 mil uma cadeira de grife. E, logicamente, a gente verifica a compra de utensílios, de imóveis, de valores completamente irreais. E isso, automaticamente,
fica diluído. Outro fato que causa perplexidade é a construtora colocar no contrato ou em documentos à parte que ela não tem que prestar conta. O dinheiro não pertence a ela. Isso gera, inclusive, o direito do condomínio a acionar judicialmente e vemos, inclusive, vários acórdãos condenando essa prática, né? Os tribunais condenando a construtora a prestar contas e a devolver o dinheiro que sobra. Vejo também uma situação que causa muita estranheza em relação aos equipamentos de ginástica, são caríssimos, né? Tem equipamentos que têm variação de 5, 6 vezes de um para outro. Então, cabe aos proprietários, né, analisarem o que é viável dentro da concepção deles para que ocorra a compra da mobília de maneira racional e dentro de um critério de economia, e não de uma forma a gerar benefício indireto ou comissões exageradas para o decorador, para a construtora, que tem, repito, o dever de agir com transparência e de prestar contas. Doutor Quênio, qual o recado final que o senhor deixa para o nosso ouvinte que vai fazer a aquisição deste imóvel de alto padrão? Quais os cuidados que ele deve ter para não ter um prejuízo lá na frente? É fundamental que o comprador verifique o contrato de promessa de compra e venda, o memorial descritivo e, caso tenha dúvida, que contrate um advogado especializado para avaliar toda a documentação e tomar muito cuidado, né, com os contratos que têm uma redação de difícil compreensão. Verificamos no dia a dia que o consumidor tem dificuldade em compreender alguns termos jurídicos ou termos técnicos, como o habite-se, que é usado muitas vezes para forçar o comprador a pagar juros antes da hora adequada, ou cláusulas que vêm reduzir a garantia ou que venham a tirar o seu direito de fiscalizar o uso dessa taxa de enxoval ou também a redução das garantias. Essas cláusulas, né, que são muito criativas, elas ferem o Código de Defesa do Consumidor e são consideradas nulas. Então, é interessante que o comprador venha dar preferência a milhares de construtoras sérias. Vemos que a grande maioria das construtoras age com lisura, age de maneira confiável. Mas, se por acaso ele procura fazer um negócio sem qualquer assessoria, pode ter um aborrecimento muito grande. Então, procure sempre ler e analisar o contrato, e a assessoria jurídica, nesse caso, se mostra um fator de economia, para evitar que ele faça uma transação que lhe cause aborrecimento, em especial na entrega do imóvel. Agradecemos ao Dr. Quênio Pereira, consultor especial da presidência da OAB de Minas Gerais, também vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Federal, hoje falando sobre as questões que envolvem a taxa de enxoval das construtoras. Dr. Quênio, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Por nada, até a próxima. Um abraço para todos. 8h32, um rápido intervalo e já voltamos com a Revista Justiça. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Lembro que você pode nos assistir no canal 1.3 da TV aberta em Brasília, em torno das 7 às 8 da manhã. Estamos também no canal principal da TV Justiça. Você ainda pode nos acompanhar pelo aplicativo TV Justiça Mais, que já está disponível na loja de aplicativos do seu celular, e também você pode nos acompanhar pelo YouTube. Rádio Justiça ao vivo, agora 8h35. Revista Justiça, giro de notícias. Vamos falar sobre itinerância da Justiça do Trabalho, que leva a formação a alunos e professores da rede pública do norte do país. Mais detalhes agora com a repórter Natália Panegonda. Natália, bom dia. Oi, bom dia, Sérgio. Eu falo aqui de Araguatins, onde está acontecendo esta ação itinerante realizada pela Justiça do Trabalho com mais de 20 parceiros
E além de uma série de atendimentos de cidadania gratuitos que acontecerão aqui na Escola de Tempo Integral Professora Oneide Mouzinho, a Justiça Trabalhista também está organizando uma série de formações destinadas a alunos e professores da rede pública de ensino e também profissionais do sistema de saúde. Serão rodas de conversas, debates e oficinas para fortalecer principalmente o combate ao trabalho infantil e ao trabalho análogo à escravidão, além de promover o trabalho seguro. Hoje a formação acontecerá ao longo de todo o dia, pela manhã com alunos e à tarde com professores, com foco em equidade de gênero, raça e diversidade. Ao longo desta semana, também estará em pauta na Justiça Itinerante a formação profissional no mercado de trabalho. Serão conduzidas oficinas por meio do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, e está prevista ainda a oficialização de uma parceria entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que tem atuação no Distrito Federal e Tocantins, o SENAC e o município de Araguatins para a implantação de um centro de formação e qualificação profissional na região. Todas essas ações fazem parte da itinerância com o intuito de fortalecer e dar permanência, sustentabilidade à permanência do Estado de uma forma mais incisiva aqui na região. Isso porque a intenção é que a itinerância não apenas venha, traga os serviços e vá embora, mas sim que deixe o legado, deixe uma ação permanente aqui no município. Além disso tudo, 3 escolas da rede pública contarão com novas bibliotecas com foco em prevenção, combate ao racismo e também promoção dos direitos humanos. Por isso, serão inauguradas essas 3 bibliotecas antirracistas como parte do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, do Programa de Equidade e dos programas, de maneira geral, realizados pela Justiça do Trabalho com foco na promoção do trabalho decente. Nós estamos acompanhando e voltamos ao longo de toda a programação com todos os detalhes desta grande ação itinerante que, como eu falei, mobiliza mais de 20 órgãos públicos para viabilizar serviços e cidadania para a população ribeirinha aqui do norte do Tocantins, também da divisa com Pará e Maranhão. Sérgio. Muito obrigado, Natália Pianegonda, ao vivo conosco aqui na Rádio Justiça. E seguimos nosso giro, vamos até o Tribunal de Justiça do Amapá. O TJ do Amapá, por meio da Escola Judicial do Amapá, EJAP, iniciou nesta segunda-feira, dia 2, o curso Acessibilidade e Inclusão do Ambiente Jurídico. A capacitação promovida pela escola por meio do ambiente virtual de aprendizagem da EJAP acontece em formato totalmente virtual, auto-instrucional, uma modalidade de educação à distância. Os detalhes ao vivo agora com João Paulo Penafor. Olá, João Paulo, bom dia. Olá, Sérgio, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio Justiça nessa terça-feira. Exatamente, a capacitação promovida pela escola tem carga horária de 20 horas aula e segue até o dia 28 de fevereiro por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, do EJAP, chamado AVA. Em formato totalmente virtual, autoinstrucional, modalidade, inclusive, educação à distância, chamada EAD, onde o aluno aprende no seu próprio ritmo, sem tutores ou professores em tempo real. Voltado para magistrados, servidoras e servidores do tribunal, o curso ele busca proporcionar a compreensão e aplicação dos princípios de acessibilidade e inclusão em suas práticas jurídicas. Dividido em 4 unidades de estudo, esse conteúdo ele reúne vídeos, textos e também questões de múltipla escolha. Temas importantes e atuais serão abordados como os conceitos fundamentais de acessibilidade e inclusão, trajetória histórica de pessoa com deficiência, PCD, definições de deficiência, como se deve designar o público PCD, estratégias para promover a acessibilidade no atendimento jurídico, também os movimentos sociais das pessoas com deficiência e os avanços, claro, na legislação brasileira. Assuntos pertinentes que tornam o sistema jurídico sem obstáculos para todas as pessoas. A formação ela é ministrada por um corpo docente especialista nas respectivas áreas temáticas, com conhecimentos teóricos e práticos atualizados, com a contribuição de uma abordagem interdisciplinar e crítica, ambas inseridas em temas que garantem o acesso efetivo à justiça e também à igualdade de direitos. Essas são as informações referentes à Escola Judicial
aqui do Amapá, do Tribunal de Justiça do Amapá. Volto com você aí no estúdio da Rádio Justiça, Sérgio. Muito obrigado, João Paulo Penafora, ao vivo, direto do Amapá. Agora vamos falar sobre a Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou um grupo por desvio de combustível em uma empresa de Caxias do Sul. A terceira vara criminal de Caxias do Sul condenou 5 homens por envolvimento em esquema de desvio de combustível da Companhia de Desenvolvimento Local. Entre os envolvidos estão 2 funcionários da empresa. Os crimes cometidos são peculato, receptação e associação criminosa. O homem apontado como líder do esquema foi condenado por receptação qualificada e associação criminosa. O magistrado considerou que os elementos no processo comprovaram a existência de uma associação criminosa estável e permanente, com divisão de tarefas bem definida, voltada à prática dos crimes de peculato e receptação qualificada. Para o julgador, a tese da defesa de que o combustível não era apto para uso e se tratava de descarte foi contrariada pelas provas do processo. Conforme informado pela própria empresa, no período de 1º de janeiro de 2023 a 25 de abril de 2023, o caminhão operado pelos acusados consumiu, em média, 360 litros por dia. Após a prisão e o afastamento do motorista no período de 26 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023, o consumo do mesmo veículo, operado normalmente, despencou para uma média de 11 litros por dia. A disparidade evidencia que um volume extraordinário de combustível estava sendo sistematicamente desviado. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 8h43, um projeto inédito uniu o Tribunal de Justiça do Acre e a Polícia Militar na proteção de crianças e adolescentes. O objetivo da iniciativa é atuar na identificação de situações de vulnerabilidade e violações de direitos em bairros da capital. Vamos saber os detalhes da matéria do William Azevedo. A cooperação foi estabelecida pela vice-presidente do TJ Acre e coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, e pelo comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre, Tenente Coronel Araújo. No momento, a iniciativa encontra-se na fase de estruturação. A proposta prevê que a Polícia Militar, por meio de ações de inteligência, identifique demandas da comunidade e situações de vulnerabilidade social. Constatada possíveis violações de direitos humanos, os casos serão encaminhados às autoridades competentes. A previsão é de que os primeiros bairros contemplados pelo projeto sejam Tancredo Neves, Vitória, Montanhês e São Francisco. Segundo o Tenente Coronel Araújo, o TJ Acre terá um papel estratégico na execução do trabalho social. A segurança pública é multidimensional, ela abrange não só os órgãos de segurança pública, mas os demais órgãos do Estado. O tribunal, ele por si, ele já dá credibilidade a qualquer ação, né, por conta da importância do Tribunal de Justiça para a sociedade. E o juizado da infância e da adolescência é fundamental, porque a gente, né, tem um cuidado todo especial com as crianças e a gente quer, né, coibir qualquer tipo de ato que esteja explorando as crianças, colocando em risco, né, a criança e a adolescente. A vice-coordenadora do TJ Acre, desembargadora Regina Ferrari, destacou o caráter inovador da iniciativa e colocou toda a equipe da Coordenadoria da Infância e Juventude à disposição para auxiliar nos trabalhos e na interlocução institucional. Ela adiantou ainda que em breve a proposta será apresentada às juízes e aos juízes responsáveis pelas varas da infância e juventude. Para a magistrada, a ação tem potencial para revelar casos de violações contra crianças e adolescentes e que ainda não chegaram ao conhecimento das autoridades. As nossas crianças e adolescentes necessitam de constante atenção e cuidado. Por isso, quando convidados a integrar este projeto de imediato, tentamos contribuir por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Fortalecer a rede de proteção é uma das nossas missões. Vamos de mãos dadas, portanto, emanados com as demais autoridades do nosso Estado, em especial com a Polícia Militar, atuar no combate a violações contra nossos meninos e meninas. Eles são o nosso futuro e merecem amor, carinho e cuidado.
Do Tribunal de Justiça do Acre, para a Rádio Justiça, William Azevedo. 8h46, vamos conferir ao vivo agora as informações do Superior Tribunal de Justiça. STJ inicia o ano forense de 2026 com um balanço do plantão judiciário. As informações agora com a Marina Campos. Bom dia, Marina. Bom dia, Sérgio. Durante os 43 dias de plantão judiciário, o Superior Tribunal de Justiça recebeu mais de 10 mil processos, um aumento aproximado de 14% comparado ao ano passado. O habeas corpus foi a classe processual mais representativa, com cerca de 6 mil pedidos no plantão judiciário, o que representa 65% do total. Os dados foram apresentados pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, na sessão da Corte Especial de Abertura do Ano Judiciário de 2026. O ministro-presidente também destacou iniciativas de sucesso, como a Força-Tarefa, com juízes auxiliares temporários para apoiar a redução do acervo processual. Com o fim do recesso forense, os prazos processuais voltam a correr normalmente e as turmas, sessões e a Corte Especial do Tribunal também retomam os julgamentos. Em 2026, a Corte já contabiliza em torno de 348 mil processos em tramitação. Segue com você, Sérgio. Muito obrigado, Marina Campos, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos até o Tribunal Superior do Trabalho. A associação é condenada por tolerar racismo recreativo contra serralheiro. Os detalhes agora com a Samanta Flor. Bom dia, Samanta. Bom dia, Sérgio. Ouvintes, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Associação de Permissionários da SEASA de Campinas, em São Paulo, a pagar R$30 mil de indenização por danos morais a um serralheiro vítima de ofensas racistas no ambiente de trabalho. Na ação, o empregado relatou que era alvo frequente de xingamentos e comentários racistas feitos pelo gerente na frente de colegas. A associação admitiu que o gerente chamava a atenção do trabalhador pelos serviços ou eventuais atrasos, mas negou que tivesse gerado algum tipo de humilhação. O juízo de primeiro grau reconheceu o dano e fixou a indenização de R$5 mil, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas afastou a condenação por entender que se tratava de um episódio isolado. O serralheiro recorreu ao TST. O ministro Alberto Balazeiro, relator do recurso na terceira turma, destacou que o uso de expressões racistas sob a forma de humor naturaliza a discriminação e viola direitos fundamentais do empregado. Ele citou a Organização Internacional do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que não é necessária reiteração ou intenção explícita para caracterizar o assédio, bastando o impacto na dignidade do trabalhador. Sérgio, a turma concluiu que houve assédio moral organizacional pela omissão da identidade diante das ofensas e determinou o envio de ofícios à polícia, ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho para apuração de possíveis crimes. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Samanta Flor, ao vivo, direto do TST. Agora vamos até o Tribunal Superior Eleitoral. Começam daqui a pouco, às 10 horas da manhã, as audiências públicas sobre as resoluções das eleições 2026. E as informações agora com Rimac Souto. Bom dia, Rimac. Olá, meu caro Sérgio, bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça, como eu digo sempre, né, com as principais informações do Judiciário brasileiro, e esta, com certeza, é mais uma boa informação. O objetivo das audiências do TSE é receber sugestões da sociedade para o enfrentamento, né, das resoluções, o aperfeiçoamento, melhor dizendo, das resoluções que vão orientar as eleições gerais deste ano. A ideia, claro, é ampliar a participação social e melhorar as normas do processo eleitoral brasileiro. Essas audiências, Sérgio, elas estão marcadas para os dias 3, 4 e 5, né, agora, esta semana. Hoje e amanhã as audiências começam, como você disse, às 10 horas da manhã. E na quinta-feira a abertura está prevista para as 11 horas. Os encontros são organizados por eixos temáticos. Hoje,
Dia 3, os debates abordarão pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização, sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. Amanhã, a pauta será dedicada ao registro de candidaturas, prestação de contas e fundo especial de financiamento de campanha. Já no dia 5, serão discutidos assuntos relacionados à propaganda eleitoral, representações e reclamações ilícitos eleitorais, transporte especial para os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida aos locais de votação e também consolidação das normas voltadas ao cidadão nas eleições. A elaboração e a revisão das instruções normativas estão sob a coordenação do vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. As minutas das normas estão disponíveis para consulta pública no portal do Tribunal Superior Eleitoral desde o dia 19 de janeiro de 2026. Essas audiências públicas vão ser em formato híbrido, com participação presencial e por videoconferência, e serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube. Essas audiências, inclusive, Sérgio, elas contarão com tradução simultânea e intérprete de línguas indígenas. Sérgio. Obrigado, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE. Agora vamos até Rondônia, já que a nova gestão daquele tribunal inicia o biênio 2026-27 com mais de 10 obras por todo o estado, ampliando também a rede de fóruns digitais. O Gustavo Sanfelite tem as informações. Olá! Na comarca de Guajará-Mirim está em execução a primeira etapa da ampliação dos espaços físicos do fórum, com adequação de acessibilidade e modernização das instalações. Já o novo fórum de Vilhena recebeu atenção estratégica para sua conclusão. E em Nova Mamoré, a construção do novo fórum tem concorrência pública marcada para o dia 9 de fevereiro. A obra será feita com práticas ESG, ambientais, sociais e de governança, e estratégias de descarbonização com a tecnologia Light Steel Framing. Em Porto Velho, segue a obra de ampliação do Centro de Apoio Logístico, o CAL. A expansão dos fóruns digitais é outro destaque da atual gestão, que está ampliando a presença do judiciário em municípios mais distantes da capital. Estão em fase inicial os canteiros de obras de Urupá, São Felipe do Oeste e União Bandeirantes. Em fase de licitação estão os fóruns de Vista Alegre do Abunã e Seringueiras. Além disso, o Fórum Digital de Alto Alegre dos Parecis também deve iniciar as obras em breve. As ações confirmam um momento de intenso investimento em infraestrutura, com reflexos diretos na eficiência e no acesso à justiça de Rondônia. Eu volto com você aí no estúdio da Rádio Justiça. Obrigado pelas informações, as informações que chegaram ao vivo para nós, diretamente de Rondônia, Gustavo Sanfelite. Fechando o nosso giro, vamos com a notícia do Supremo Tribunal Federal. Na abertura do ano judiciário de 2026, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele ressaltou a defesa das instituições, compromisso com a democracia e ainda a criação de um código de ética. Mais detalhes agora ao meu lado com a Fernanda Porto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia para todos que nos acompanham, sempre ligados, conectados aqui no Revista Justiça. Então, essas falas ontem na abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal foram muito esperadas, porque afinal de contas elas balizam tudo o que devem ocorrer ou foco, as metas que serão cumpridas, são as metas deste ano de 2026. Então, no discurso, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, afirmou que o momento histórico exige autocorreção e mais equilíbrio entre os poderes, com integridade, transparência e a construção de consenso para a fixação de um código de ética do STF. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um código de ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito.
Fachin avaliou que 2026 marca o início de um novo ciclo para o Supremo Tribunal Federal, que deve focar na responsabilidade e prestação de contas a fim de fortalecer a democracia. Disse que entre as principais metas da gestão estão ações voltadas à modernização do judiciário e ao enfrentamento da violência contra a mulher, com medidas para agilizar decisões e ampliar a proteção às vítimas, além da continuidade de multirões em processos do Tribunal do Júri e em ações com temática racial. E afirmou ainda, finalizou ressaltando a importância da independência judicial, sempre com neutralidade em relação a posições políticas para preservar a confiança pública. Na sequência, o presidente do STF foi para o evento de abertura dos trabalhos no Congresso Nacional. E ainda na sessão solene no STF, a relatora do Código de Ética do STF, a ministra Carmen Lúcia, também discursou e disse que a desconfiança nas instituições provoca crises junto à sociedade. O mistério é incompatível com a República. A proteção aos direitos constitucionais, a privacidade, a intimidade das pessoas não afasta nem diminui a exigência de igualmente se assegurar a transparência da atuação de magistradas e magistrados e de servidoras e servidores públicos. Não há democracia sem poder judiciário independente e imparcial, mas a democracia também impõe ética, transparência e eficiência no atuar do poder, sempre estritamente nos termos da legislação vigente. Então, Sérgio, ouvintes, estes foram os principais pontos, os destaques das falas, na sessão solene de abertura do ano judiciário 2026, que aconteceu nessa segunda-feira, Sérgio. Muito obrigado, Fernanda Porto, pelas informações. E com a Fernanda Porto, vamos ficando por aqui com a Revista Justiça. A apresentação minha, Sérgio Duarte, a edição da Camila Rodrigues, a produção do João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a transmissão da sessão plenária do TST. Um ótimo dia para você e até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.